Ok. O conteúdo da nossa aula de hoje, vamos para a primeira fase agora do nosso compilador. Só relembrando os conteúdos anteriores, nós já estudamos os elementos que formam um compilador, como eles se comunicam, só que nós tivemos uma visão muito rasa, uma visão muito superficial ali do que a gente realmente tem que fazer em cada fase, né? O último exemplo, só refrescando a memória de vocês, foi aquele tradutor de expressões matemáticas. A partir de agora, nós vamos estudar cada um dos conceitos, cada um das tarefas e das fases que envolvem o compilador. Tá? Só relembrando aqui as fases que a gente tem. Então, imagina um compilador de código-fonte C, de um GCC ou algum compilador de C. A primeira entrada do compilador vai ser um arquivo .c, ou vários arquivos .c, que ele vai fazer uma união depois. Esse arquivo ele é considerado um byte, um array de bytes e caracteres, então ele é informação ali que não tem muito significado por enquanto. Tá? É uma massa de informações, uma massa de bytes. A partir dessa massa de bytes, nós vamos fazer a leitura desse código-fonte através da análise léxica. Então, a análise léxica ela vai fazer a leitura desses caracteres e vai dar significado para eles, transformando esse array de bytes num array de tokens. A partir desse array de tokens, a gente consegue mandar já para a análise sintática, que vai usar esse array de tokens como entrada e vai nos entregar uma árvore sintática. A partir daí, essa segunda etapa da análise sintática, nós temos o código sintaticamente correto. Tá? Se tiver algum erro de escrita, algum erro de construção nas sentenças do nosso código, ele vai ter sido identificado ali na análise sintática. Tudo bem? Bom, a partir da análise sintática, a gente passa para a análise semântica. Essa análise semântica é muito particular, porque ela vai definir como o código faz sentido naquela linguagem. Então, dependendo da linguagem, dependendo das regras, dependendo de diversos fatores de significado dentro do meu conjunto de linguagens, é que essa análise semântica vai fazer algumas verificações. Um exemplo, nesse código em C, poderia ser uma verificação de tipos. Eu tenho uma variável do tipo double e estou atribuindo uma string, um vetor, né? A partir dessa particularidade, a análise semântica faz a verificação e aí ela cria uma árvore sintática ou alguma outra representação que vai depender da nossa implementação. Lembrando que essa implementação é muito individual da ferramenta, tudo bem? E ele vai enviar essa representação para um gerador de código intermediário. O gerador de código intermediário ele vai construir um código que é um pouco mais próximo do meu código objeto. Tá? Vejam, aqui a gente tem uma distância bem grande. O código-fonte ele é um código que é facilmente entendível por humanos. Nós estamos escrevendo esse código-fonte, então ele tem várias instruções que facilitam o nosso entendimento e a escrita. Só que a partir do momento que ele passa a se transformar em código objeto, ele vai estar um pouco mais próximo da plataforma que ele precisa ser executado. Por isso, o código-fonte ele passa por um gerador de código intermediário, que é um código muito mais fácil do nosso back-end. Nosso back-end do compilador, ele transformar isso em código objeto. Tá? Enquanto o front-end ele faz a análise do meu código e garante que o meu código ele vai ser gerado de forma que, ao chegar na representação intermediária, ele vai estar sintática e semanticamente correto. Então, eu não tenho um código errado ali. Óbvio que nós podemos ter situações em que esse código ele vai ter erros lógicos ou erros de execução, o runtime, por exemplo. Imagina que é um código que tem um loop infinito. Dificilmente a gente vai conseguir identificar isso, ou até a análise semântica não é obrigada a identificar um loop infinito, por exemplo.
Só que esse loop infinito, na hora que executar o código, ele vai gerar um Stack Overflow, vai gerar algum estouro de pilha, estouro de memória, né? Ou vai ficar executando indefinidamente, sem parar, e não vai chegar a resultado algum. Então, esse tipo de verificação a gente não consegue, infelizmente. Lógico, existem algoritmos que buscam esse tipo de informação, que checam algoritmos checam código-fonte dessa forma, mas é bem mais complexo de ser implementado. Então, a partir do código-fonte, a gente gera o código intermediário. Esse código intermediário, ele é uma representação intermediária que vai variar também de acordo com a nossa implementação. Tá? Tem gente que usa árvore, tem gente que usa haste, tem gente que usa um grafo. A gente pode ter representações lineares, como código de 3 endereços, o próprio código da LLVM, que a gente vai usar lá para frente para construir um compilador, ele também é considerado uma representação intermediária. Tá? Poderia até ser uma outra linguagem de programação. Por exemplo, pega o TypeScript, que transforma código em JavaScript, que depois é executado pelo interpretador do navegador. Nesse caso, o JavaScript poderia ser considerado uma representação intermediária. Tudo bem? A partir dessa representação intermediária, nós passamos para tarefas como otimização e geração de código de máquina, e aí sim geramos o nosso código objeto. E por que nós separamos em tantas fases? Porque cada fase tem tarefas muito bem definidas, tem uma entrada e uma saída. Então, nesse caso, como estamos estudando análise léxica hoje, a entrada dela é um arquivo ou um array de bytes, um array de caracteres, então é um amontoado de informação que ainda não tem muito sentido, e a análise léxica ela vai identificar esses conjuntos de bytes e caracteres até chegar num array de tokens. O que são esses tokens? São conjuntos de caracteres que fazem sentido. Tá? Imagina, por exemplo, um código-fonte lá de uma variável. Imagina que tem uma variável além em C, o nome da variável pode ser um token. Tá? É um conjunto de caracteres que identificam aquele elemento. Ok? Na análise léxica, hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos dela, os elementos relacionados, tá? Os tokens, os padrões, os lexemas, e vamos falar sobre a tabela de símbolos. Tudo bem? O que é análise léxica, efetivamente? A função principal dela é ela receber esse fluxo de textos e vai transformar em elementos que fazem um pouco mais de sentido, com base em alguns padrões. São os nossos tokens. Tá? É a primeira etapa que a gente executa e ela é dividida em duas subfunções. A primeira é o escaneamento, ou escandimento, que é o termo que nós temos lá no nosso livro de compiladores, que é o processo de leitura do arquivo, efetivamente, e armazenamento dessa leitura, armazenamento desse texto que foi lido na memória do nosso computador, na memória do nosso analisador léxico. Por que é tão destacado? Por que a gente vai vai destacar uma tarefa tão simples que é a leitura de código-fonte? Do disco para a memória. Porque quando a gente pensa numa grande quantidade de código-fonte, imagina, por exemplo, o código-fonte de uma ferramenta comercial, por exemplo, às vezes ela pode ter até 1 GB de código-fonte, de texto escrito. Né? Você vai ler tudo isso daí de uma vez só e vai jogar em memória. Para quê? Né? A gente tem algumas técnicas para fazer isso. Às vezes nem é necessário ler todo o código-fonte para depois começar a fazer o processo de análise, que é a segunda etapa. A gente pode ler um pedaço, de identificar os tokens, continuar lendo, e assim a gente otimiza o processo, tá? A gente otimiza o tempo de esquentar a máquina ali, que é de ler o código-fonte mesmo, e começar a gerar tokens, tá? Aí a segunda etapa é realmente a análise. Essa análise, ela vai identificar cada conjunto de caracteres e vai começar a juntar os tokens. Aqui do lado tem um exemplo, tá? Imagina que eu tenho ali
que é um textozinho em JavaScript, tá? Var identifica uma variável, toSleep é uma variável, tá? Então var identifica que eu teria uma variável em seguida, o toSleep é uma variável, o igual é um operador de atribuição, toDream é uma string, tá? E o ponto e vírgula é o nosso separador de instruções ou fim da linha, né? Aí o que acontece? A partir dessa entrada, que quando o nosso analisador léxico recebe, basicamente é um amontoado de... É como se a gente fosse um array, né, um vetor, que tivesse o V, outro elemento A, o R, um espaço, o T, o O, o S, assim por diante. Então, ele tem separadinho caractere por caractere. A gente não serve isso, porque eu não quero só o V, eu quero o var e eu quero ainda classificar esse var. Então, o analisador léxico, a gente pode considerar que ele é um classificador. Então, ele pega um conjunto de elementos que ele acha que forma algum token e ainda classifica esse token. Então, se a gente pegasse cada uma dessas caixinhas é um token e ele classifica aqui embaixo indicando, olha, isso aqui é uma palavra-chave. Olha, isso aqui é um identificador, um operador de atribuição, uma string, um separador e por aí vai. Tá? Ele faz isso em todo o nosso código. Então, é por isso que eu digo a vocês que a gente recebe um array de caracteres e entrega um array de tokens. Tá? Os nossos caracteres aqui, ó, tem muito mais que 10 caracteres aqui, seria um array com mais de 10 posições, ele transforma num array de tokens de apenas 5 posições. Tá? Só que agora com muito mais sentido. Uma coisa interessante, alguns livros, quando a gente estuda sobre compiladores, ele vai dizer o seguinte, que cada fase do compilador, análise léxica, sintática, semântica, geração de código, a função deles é identificar o que veio e melhorar a informação que chegou e transformá-la numa coisa melhor. É a mesma coisa que o compilador faz em geral. Ele recebe um código-fonte que não é a melhor forma de executar código num computador, até porque o computador não entende essa informação, e passa para o código de máquina, que é efetivamente o formato que nós esperamos para o compilador, para o computador executar nosso código. Por isso, ele melhora, ele pega um código-fonte e transforma num código de máquina, melhorando o código-fonte a ponto dele servir para ser executado no código de máquina. Cada etapa individual do nosso compilador faz a mesma coisa. O analisador léxico recebe um conjunto de caracteres e transforma, melhora esse conjunto de caracteres e transforma num conjunto de tokens. Tá? É melhor? Por quê? Porque agora eu tenho mais informação do que eu tinha antes. Antes eu tinha só a letra V, a letra A, a letra R. Agora não. Agora eu tenho uma junção. Eu tenho V, A, R unidos formando um token chamado keyword, ou o nome que vocês quiserem dar. Tá? Aqui tem uma relação interessante de como funciona a entrada do nosso código, tá? Dentro da análise léxica. Essas imagens aqui, elas estão em inglês porque eu extraí elas de um artigo, eu deixei ele no final da nossa apresentação, que é interessante como leitura complementar, tá? Mas depois eu explico para vocês esse detalhe. Então entra código-fonte, entra o source text, passa pelo módulo da analisador léxico que chama-se scanner. Esse scanner ele vai ler os caracteres, vai usar um certo separador. Quais separadores que a gente usa normalmente? Pode ser o espaço, pode ser uma quebra de linha, pode ser um ponto e vírgula, pode ser um operador matemático, por exemplo. E a partir desse separador, ele pega o código-fonte e separa em lexemas. Lexemas, tá? Em inglês é lexemes, em português lexemas, tá? É só trocar o A no final ali. Esses lexemas, eles são pequenos pedaços de texto. É como se fosse cada uma dessas caixinhas, tá? Ele separa em caixinhas. E aí ele passa para o lexer ou tokenizer, que classifica esses lexemas e dá nome para eles.
Fala assim, olha, isso aqui é um var, isso aqui é toSleep, isso aqui são tokens, esses tokens de var é o identificador, o var, desculpa, é uma palavra-chave, o toSleep é uma variável. Então, só para vocês entenderem aqui, então até na mesma reta aqui, ó, para a gente ficar mais fácil de ver, o escaneamento ele separa os nossos lexemas, enquanto a análise ele identifica que tipo de lexema que a gente está falando. Tá? E depois passa para o restante do parser, que transforma em parser tree, que é o nossa árvore de análise sintática, ou transforma em algum outro elemento que a gente quiser. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona internamente um analisador sintático. Bom? Aqui fica um pouco mais claro, porque quando eu falo que a gente vai fazer uma array vai pegar uma array de bytes e vai transformar numa array de tokens, dá a impressão inicialmente que nós vamos fazer isso tudo uma vez. E não é verdade. Na realidade, o analisador léxico, ele identifica um token por vez. Isso são por questões de performance mesmo. A gente vai ler um token, vai passar para o analisador sintático. O analisador sintático vai realizar o processo de análise, vai começar a construir a árvore sintática, vai fazer todos os processos do algoritmo dele, e assim que ele conseguir casar esse token, ele conseguir consumir esse token, ele vai mandar uma mensagem para o analisador léxico falando assim, ó, me dá o próximo token, ok? Por que isso é importante? Por que a gente tem que fazer isso? A gente faz esse tipo de tarefa, a gente é bem cuidadoso nesse momento, que é para o analisador léxico não trabalhar à toa, tá? É para o analisador léxico não ficar recebendo caracteres e transformando em tokens se o analisador sintático ainda não consumiu eles. A gente pode ter um erro nos primeiros tokens do nosso programa. Para que eu vou ler o resto do meu código-fonte e gastar processamento, gastar recurso à toa? Porque se eu já tenho um erro, normalmente o que eu faço? É comum que quando eu encontro o primeiro erro, eu paro e aviso. Olha, tem um erro aqui no código, vamos arrumar? Então, o que isso significa? Que por questões de performance e otimização do sistema, o que a gente faz? O analisador léxico lê um token, manda para o sintático. O sintático falou, não, legal, esse token aqui faz sentido para mim, ele gera aqui uma certa árvore, ele tem potencial para estar correto, então me dá um próximo token. E aí o analisador léxico manda outro, e eles vão fazendo esse processo, essa relação de produtor e consumidor, que vocês devem ter visto lá em sistemas operacionais, a gente vê isso em concorrência, essa relação de produtor, que produz o token, e o analisador sintático, que é o consumidor que lê esse token e faz o processo de análise, ela é bem visível aqui. E nesse meio do caminho tem um elemento, um terciário ali, que é a tabela de símbolos, que ela serve para armazenar os símbolos que são relevantes na hora que ela encontra o token. Esses símbolos são relevantes, eles são variáveis, nomes de função, ponteiro para memória, tá? São aquelas informações que não podem ser simplesmente repassadas. Elas têm que ser repassadas e identificadas de alguma maneira, tá? Por isso a gente coloca na tabela de símbolos. Então, o analisador léxico, ele geralmente insere símbolos na tabela de símbolos e o analisador sintático, ele lê esses símbolos para fazer as comparações, as referências internas dele, tá bom? A gente vai ver mais sobre a tabela de símbolos até o final da aula, tá? Fiquem tranquilos. Ela parece um pouco abstrata nesse momento, mas ela vai ficar mais clara depois. Como que a gente constrói um analisador léxico? Já falei o que ele faz, mas como que a gente constrói um? A gente pode escolher duas formas. A gente pode construir um analisador léxico de forma manual. Como que a gente constrói esse analisador manual? De forma muito parecida com o que a gente andou fazendo naqueles trabalhos que eu passei para vocês, tá? A gente cria o código-fonte que interpreta o texto e separa os tokens. De que jeito? Da nossa maneira, tá? A gente pode fazer um for no nosso código, nossa entrada, e separando a informação e vendo como tudo acontece, né? Ou ele também pode ser realizado automaticamente. Essa é a forma mais comum da gente fazer um analisador léxico, que é gerando ele de forma automática. E por que a gente precisa gerar de forma automática? Porque a tarefa de construção de um analisador léxico, ela não é tão complexa.
mas ela é muito extensa. Tá? Trocando em miúdos, é comum que a gente use autômatos finitos para representar os tokens do nosso léxico. Cada token é um autômato finito, diferente. Isso significa que uma linguagem de programação que tem 50 palavras-chave, ela geralmente vai ter que ter 50 autômatos. Se ela tiver 10 tipos de dados, ela vai ter 10 autômatos para reconhecer esses 10 tipos de dados. Então, cada token vai ter um autômato que recebe um padrão. Isso significa que é uma tarefa muito longa. Se eu tiver imagina uma linguagem de programação, pega Java, por exemplo, tem muita linguagem, muita palavra-chave, muito detalhezinho. Você tem que fazer um analisador léxico muito extenso. Então, para auxiliar a gente pode usar um gerador. O que esse gerador faz? Ele tem um arquivo, aqui esse gráfico aqui do lado, ele está mostrando o funcionamento do Lex. Tá? É a ferramenta mais famosa que a gente imagina desse mundo de analisadores sintáticos e analisadores léxicos. O Lex, ele gera uma especificação em um arquivo .l, que é esses tokens descritos, e ele passa por uma ferramenta chamada Lex, que compila esse código em C. Então, ele gera o código capaz de reconhecer esses padrões. E a partir disso, a gente pega esse código C, insere no compilador no restante do nosso código e executa o nosso programa. Se eu tiver um token novo, o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse arquivo .l, gerar novamente o arquivo C, anexar no meu programa principal e segue o fluxo. Tudo bem? Quais são os conceitos iniciais, então, sobre analisadores léxicos? Nós temos algumas tarefas que o analisador léxico faz. Como eu disse a vocês, a primeira delas é ler os caracteres de entrada e dentro de um fluxo de dados, que pode ser um arquivo, pode ser, inclusive, um socket na rede. Eu posso ter um analisador léxico, não precisa necessariamente estar dentro de um compilador. Esse analisador léxico ele pode estar dentro de um programa, dentro de um jogo, dentro de um servidor, recebendo os caracteres que vêm do nosso socket, dentro da minha rede, de um cliente ou de outra ponta da rede, outro nó, né? Ele vai ler esses dados. Ele vai agrupar os lexemas, vai identificar os tokens para cada lexema e vai preencher a tabela de símbolos, tá bom? Então, são esses 4 pontos. Os 2 primeiros ali estão muito relacionados à parte de escaneamento e a identificação dos tokens. E o preenchimento da tabela de símbolos está relacionado ao tokenizer ou ao lexer, efetivamente. Tá bom? Quais as funções que a gente também pode anexar na análise léxica? Não só aquelas 3 funções ali, que é ler o caractere, separar em lexemas e classificá-los, né? A gente também pode remover informação irrelevante, comentário, quebra de linha, espaço em branco, tabulação, todos aqueles caracteres que não fazem muito sentido, eles são muito bons para formatar o nosso código. Mas eles não servem para gerar código-fonte. Eles não servem para compilar e gerar código de máquina. Lógico, tem o Python, por exemplo, que precisa dos espaços para identificar a indentação, identificar alinhamento. Mas se você pega, por exemplo, JavaScript, para quem programa em JavaScript, vai ver que tem um negócio chamado minimificador. Tem uma ferramenta chamada minimificador. Essa ferramenta faz o quê? Ela remove todas essas informações para transformar o arquivo num arquivo menor. A partir desse arquivo, se ele é menor, o que vai acontecer? Ele vai ser mais rápido para ser carregado dentro do navegador. Então, por isso, é bem interessante que a gente use um analisador léxico para fazer esse tipo de tarefa. Ele também pode armazenar o número de linha de cada código ou de cada elemento que ele encontra, porque se der algum erro no analisador sintático, o analisador sintático ele é obrigado, né? Na verdade ele é uma boa prática, a gente dá boas mensagens de erro para o usuário. Então isso significa o quê? Se eu armazeno a linha do código, o caractere que eu estou lendo naquele momento, eu consigo dar a informação para o usuário assim, olha, ocorreu um erro na linha 10 no caractere 55. Aí o usuário consegue com mais facilidade encontrar esse erro e corrigir, né? Além disso, a gente consegue também explodir algumas macros, tá? Expandir elas durante o processo de análise léxica. Lá em C a gente tem muito isso, a gente faz uns defines, né? A gente coloca lá define pi 3,14.
O que na realidade ele faz quando o analisador léxico passa esse código é pegar esse 3,14 e substituir, como se fosse um Ctrl F, ele dá um Ctrl F para encontrar no de código-fonte e substituir. Ele substitui todo lugar que tinha escrito pi por 3,14. Então, na verdade, ele não gera memória. Tá? Ele não pega e fala assim, criei uma constante, essa constante vale 3,14. Não, não. Ele, na verdade, faz uma substituição mesmo. Tá? Então, uma macro em C faz isso. Uma macro em C, aquela macro do include, por exemplo, que inclui a biblioteca, o que ele faz? Quando passar pelo analisador léxico, ele vai pegar essa macro, vai tirar essa linha do include e vai substituir por todo o conteúdo do arquivo que você incluiu. Tá? Isso acontece em PHP, em outras linguagens também, tá bom? Então são funções que você pode atribuir. Já que a gente está passando pelo código-fonte, por que não executar essas tarefas? Não é? Uma coisa importante que a gente tem que analisar aqui é que apesar do analisador léxico ele ter uma relação muito íntima com o analisador sintático, eles são desenvolvidos de forma separadas, eles são construídos de forma separada. E por que a gente separa o analisador léxico do sintático se eles têm essa relação tão grande? Separação, pessoal, significa a gente criar dois módulos no nosso código. Não é necessariamente dois programas diferentes, dois executáveis. Pode ser também, tá? Com essa separação, a gente tem algumas vantagens, como a simplicidade na hora de projetar o compilador, porque eu posso ter uma pessoa só para identificar e desenvolver o analisador léxico, o outro sintático. Tá? A gente pode ter mais eficiência na compilação, porque a gente pode pegar esse código e rodar ele paralelo, né? E também a gente tem um aumento na portabilidade. Por quê? Porque essa portabilidade vai garantir que eu possa só mudar alguns pedaços do meu analisador, do meu compilador, para ele rodar em várias plataformas, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Tá? Eu posso definir muito bem as tarefas e as funções no momento da minha análise do meu código. Então, isso simplifica muito mais a implementação e também eu consigo normalizar e modularizar o meu código-fonte. Tá? Isso facilita muito a implementação do compilador. Além disso, quando eu falo de eficiência em compilação, eu também posso falar que eu posso otimizar a leitura do fluxo de dados, eu posso usar técnicas para alocação de memória, para execução paralela. Tá? Lembrando, a gente está falando de uma etapa que lê informação e lê dados diretamente do meu disco. Então, é muito mais lento do que manipular memória, por exemplo. Então, eu posso usar processamento paralelo para isso. Okay? E, por fim, quando a gente fala de portabilidade, a gente fala, por exemplo, de leitura de código-fonte restringida apenas ao analisador léxico. Então, eu consigo ser independente das próximas etapas. Eu consigo, por exemplo, trabalhar com diversas codificações. Lembrando que a gente usa Linux e Windows, por exemplo, sabe que tem uma diferença de quebra de linha, por exemplo. Quando você quebra a linha no Windows e quebra a linha no Linux, o arquivo que você construiu no Linux às vezes não vem com a linha quebrada no Windows. O Enter é como se não existisse. Tá? Então, esses detalhes a gente pode resolver quando a gente trabalha só com o analisador léxico separado do sintático. Tá? Quais são os elementos relacionados ao nosso analisador léxico? Tá? São aqueles 3 elementos que eu falei para vocês, os tokens, os padrões e os lexemas. Para complementar, a gente tem a tabela de símbolos que serve para armazenar os tokens que são relevantes e não podem se repetir com facilidade no nosso código. Um token, ele é um par que consiste num nome seguido de um valor adicional, que pode ser um atributo. Às vezes eu posso não usar esse atributo, tá? Eu posso simplesmente ter um token lá falando, é um token de atribuição. Que informação adicional que ele tem? Nenhuma. É simplesmente um token de atribuição. Tá? É um nome, eu vou dar um nome para esse token de forma abstrata, eu posso dar o nome que eu quiser. Geralmente a gente dá um nome relacionado com a função que ele tem dentro do nosso código. Por exemplo, palavras-chave, identificador de variável, número, função. Tá? A partir desses tokens, eu envio eles para o analisador sintático para ele processar e criar a árvore de derivação. Então, o token aqui é como se fosse o símbolo que vai ser lido no analisador sintático. Então, se o analisador sintático é um autômato de pilha, a minha fita ela é formada de tokens,
que são os elementos que estão dentro do nosso analisador para ser lidos. Tá? Isso voltando na análise léxica, por exemplo, que eu posso considerar como se fosse um autômato finito, a minha fita contém a entrada, que é o array de bytes. Né? Só para vocês entenderem esse paralelo. Os padrões, eles servem para identificar o tipo de token que a gente está trabalhando. Então, se eu tenho um token de número, tem um padrão para identificar que esse token é um número. Uma sequência de letras, uma sequência de números, seguido de ponto, mais números, coisas assim. Tá? Quando a gente trabalha com tokens mais complexos, por exemplo, imagina um token para representar uma variável. Pode ser letra, número, símbolo, underline, letra maiúscula, letra minúscula, e tem algumas regras mais complexas, a gente usa um casador de padrões, por exemplo, expressões regulares para definir esses padrões. Então, a gente poderia usar aqui, como forma de representar padrões, uma expressão regular. Tá? E os lexemas, eles são um conjunto de caracteres que efetivamente formam a cadeia. Então, eu pego essa cadeia, eu separo, passo num certo padrão, descubro que padrão que é, aí eu tenho um token. Tá bom? Aqui tem um exemplo, tá? Muito simples. Imagina que eu tenho um token do tipo if. Qual é a descrição? Qual o padrão que é? É o símbolo, é o caractere de i e o f seguido. Qual é o exemplo? O lexema que poderia ser o if. Imagina um token que é de comparação, que são os sinais de comparação que a gente tem para números. Aí eu tenho lexemas mais complexos. Eu tenho menor, tenho maior, menor igual, e por aí vai. Um token do tipo identificador, por exemplo, que é um conjunto de letras seguido por 0 ou mais símbolos, que pode ser letras ou dígitos, aí eu posso ter ali, ó, PI, P1, AX, aqui são exemplos de como aconteceria. São possíveis lexemas. O mesmo acontece com number ou literal. Esses nomes, pessoal, fica a critério de vocês. Vocês dão o nome que vocês quiserem. Tá? Se quiser colocar C, comparador, identificador, var, número, string, dá o nome que vocês quiserem. Tá? Só tem que entender essa relação entre o nome do token, a descrição e o lexema dele. A descrição seria como se fosse um padrão, ok? Mais um elemento importante aqui é o atributo do token. Pode acontecer desse meu token, mesmo ele sendo encontrado dentro do meu código, eu ter que identificar ele de alguma forma, tá? Encontrando detalhes sobre ele. Tá? Imagina que é um número, eu posso, por exemplo, colocar que número que eu encontrei. Imagina que é uma palavra-chave, para mim não faz diferença. Por exemplo, o if sempre vai ser if, não importa onde ele esteja. Mas se eu encontro um var, por exemplo, que é uma variável, eu poderia identificar qual é o nome da variável, qual é a entrada na tabela de símbolos, por exemplo. Tá? E aí, por isso, que a gente usa a tabela de símbolos efetivamente. A tabela de símbolos, ela vai armazenar essas informações complementares que o meu lexema tem a partir do momento que ele transforma em token. Tá? Então, eu posso armazenar, por exemplo, que token que é, que lexema que é, se é uma palavra reservada ou não. Tá? Então, eu posso lá encontrei X. Ok, que tipo de token que é? Uma variável. É uma palavra reservada? Não. Qual a localização que ela está no código-fonte? Ela está na linha tal, no caractere tal. Isso aí pode servir depois, posteriormente, isso daí pode servir posteriormente para a gente identificar um erro, por exemplo. Tá? Aqui tem um exemplo de uma tabela de símbolos. Tá? Isso aqui é muito simples. Eu tenho uma equação em Fortran. E igual a m vezes c ao quadrado. Em Fortran, para você fazer uma potência, você usa o asterisco 2 vezes. Tá? Então, quais os tokens que eu encontro? Eu tenho um ID, que é o E. Aí eu vou lá na minha tabela de símbolos e falo assim, legal, o símbolo número 1, ele é o E. Que tipo de token que ele é? É um ID. Para que vai servir isso? Porque se eu usar esse E posteriormente, eu já sei que eu estou falando do mesmo símbolo. Tá? Então, eu sempre vou estar tratando da mesma variável. Eu tenho uma associação aqui, o assign operator, o outro ID, que é o M. Eu tenho um operador de multiplicação, que é o meu asterisco. Eu tenho outro ID, que é o C. Então, percebem que o atributo aqui está servindo para linkar, né? Eu sei que é um identificador,
e da onde que é esse identificador, onde que ele está, que informação que ele tem. E aqui, ó, o number, eu guardo só o 2, porque indica que é o valor que esse number tem efetivamente. Aqui é 2. Isso é interessante porque na análise sintática, provavelmente você não vai usar o E, M e o C. Você só quer saber que é um identificador. Se é um identificador é E, se o identificador é M, se é C, não importa. Só quero saber de identificador. Mas na análise semântica, eu posso estar usando isso daqui para falar assim, olha, ele está usando o M, mas o M não tem valor, porque não foi atribuída informação nenhuma nele. Então eu não posso deixar ele usar o M. Então eu posso ter uma mensagem de erro lá falando que a informação não foi inicializada. Tá? Então, a partir dessas características, a gente pode usar a tabela de símbolos em todo o processo de análise, se a gente for pensar por esse lado. Certo? Então, ela tem um papel muito importante nesse momento aqui, para armazenar essas informações que vão ser relevantes até, talvez, as últimas fases de processo de compilação. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa aula. Tá? Vou fazer um breve resumo para vocês aqui, tá? Do que a gente falou. Então, a análise léxica é a primeira fase do nosso compilador. Ela transforma o código-fonte de bytes num conjunto de tokens, para a gente poder manipular posteriormente nas próximas fases do analisador, do compilador, desculpem. Ela pode ser dividida internamente em scanner e lexer. O scanner faz a leitura do código-fonte e o lexer faz o reconhecimento, o casamento de padrões e descobrir qual token que a gente está trabalhando. E assim, os elementos principais do nosso analisador são os tokens, os padrões e os lexemas. Tá? Os tokens são os elementos efetivamente que a gente identifica. Tá? Os padrões, eles são as formas de a gente classificar esses tokens, e os lexemas são as ocorrências desses tokens no nosso código. E para tudo isso, a tabela de símbolos ela armazena os dados com constantes, variáveis e tudo mais, para a gente usar posteriormente. Ok? Bom, pessoal, como eu tinha dito a vocês, tem algumas informações adicionais aqui. Se você quiser estudar um pouco mais no livro, o conteúdo dessa aula está presente no capítulo 3 do livro, na seção 3.1. Tá? Ele está um pouco mais estendido lá, tem mais exemplos, tem gráficos, entendeu? Mais fácil de vocês entenderem. E se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre o conteúdo, esse primeiro aqui é uma identificação rápida do que é um analisador léxico, tá? Falando um pouco mais de léxico também, se vocês tiverem curiosidade. Tá? Primeiro link aqui. E o segundo link é uma pequena implementação de um analisador léxico, e é da onde eu tirei aquelas imagens mais simpáticas ali da nossa apresentação. E é bem interessante, é uma leitura interessante, apesar do material estar em inglês, tá? Então a gente tem aqui um material em português e um material em inglês, é bom para vocês darem uma exercitada aí no conhecimento de vocês, tá? Pessoal, quais atividades tem para hoje? Eu deixei ali algumas questões abertas para a gente revisar o conteúdo. São questões que a gente tratou aqui no resumo, então se vocês lerem o resumo, talvez vocês já respondam as questões, mas tentem responder elas sem ler o conteúdo, às vezes até para vocês testarem o conhecimento de vocês, tá? Para saber como é que tá. Depois vocês vão ver, não sei responder essa questão. Eu vou lá e volto no conteúdo, assisto a aula novamente, volto na apresentação, né? Vocês têm até dia 16/6 para responder esse conteúdo, e essa atividade vai servir como presença para essa aula. Não vale nota, vale presença, como combinado. Tudo bem? E na aula que vem, na próxima aula, nós vamos falar de leitura de código-fonte, como que a gente otimiza o processo de leitura e quais são os algoritmos que a gente pode usar nesse processo de leitura do código-fonte. Tudo bem? Então, o nosso conteúdo fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.